Mudança na política monetária por parte da Ucrânia e o anúncio por parte do Zelensky que 20% do seu território já foi conquistado pelos russos. Em contraposição, os norte-americanos, que anunciaram a remessa de 700 milhões de dólares em mais armamentos, mandaram um tipo de armamento que preocupa bastante os russos, com notícias que um terceiro país pode ser envolvido no conflito, que os Estados Unidos está colocando lenha na fogueira e hoje que centros de decisões na Ucrânia podem ser atacados em caso de uso dessas armas. O que será que vai rolar? Momento de tensão no conflito. O Canadá adota uma polêmica lei em liberação ao uso de algumas substâncias bastante nocivas à saúde da população e também tivemos notícias relacionadas ao encontro que vai rolar entre Biden e Bolsonaro. O que o Bolsonaro pode ganhar nesse encontro e algumas coisas relacionadas à eleição e à democracia podem estar em jogo. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Beleza? Então bora lá pro vídeo. Ó. Bom, galera, como eu falei para vocês, algumas notícias elas tocaram bastante hoje a Ucrânia, tá? Por exemplo, a Ucrânia finalmente mudou a sua política de taxa de juros, passando de 10% para 25%. O que significa isso? Isso é uma tática que geralmente os estados, os bancos centrais, eles fazem para tentar controlar a inflação. Porque se você aumenta a taxa de juros, você reduz o consumo, naturalmente as coisas abaixam de preço, e você torna o seu país mais atrativo para investimentos em renda fixa. Então atrai mais dólares, aumenta o poder de compra da sua moeda e valoriza a sua moeda. Ou seja, é uma maneira de você tentar controlar a inflação, embora isso freie um pouco a economia. Porque se a taxa de juros aumenta, fica mais caro contrair empréstimos, as pessoas compram menos, financiamentos imóveis, enfim, né? Então é bom por um lado porque você controla a inflação, mas ruim pelo outro porque você meio que trava a sua economia. Nesse momento, a Ucrânia pede por um controle maior da inflação, claro. A Ucrânia foi completamente destruída por conta desse conflito. Para vocês terem uma noção, cerca de 40% das empresas ucranianas elas já foram fechadas desde o início do conflito e a previsão é que 2022, o ano aqui do conflito, a gente tem um encolhimento da economia ucraniana de um terço de encolhimento do PIB. É uma coisa muito significativa. Então, é uma mudança de política monetária para tentar regular, melhorar um pouco a situação econômica da Ucrânia, mas, claro, a previsão do Banco Central é que haja uma redução gradativa, aumentar de 10% para 25% é uma coisa muito grande, muito grande. O Brasil, por exemplo, geralmente aumenta de 1,5%, 1%, 2% no máximo ali. 15% numa talacada só é bastante coisa, tá? E o Zelensky hoje deu algumas notícias relacionadas à ocupação do território russo. Segundo ele hoje, a Rússia já ocupa 20% do território ucraniano. Claro, ele está considerando que a região da Crimeia é uma região ocupada, enquanto os russos consideram que já é da Rússia, e que as regiões separatistas de Luhansk e Donetsk também são territórios que foram ocupados pelos russos. Aí tem uma divergência de opinião, claro, né? Se for perguntar para os russos, esses territórios ou já são da Rússia, no caso da Crimeia, ou são autônomos, ou dos russos, no caso de algumas partes de Lugansk e Donetsk. Mas é fato que a Rússia vem avançando e, que nem eu já falei em alguns vídeos, Severodonetsk é hoje o ponto de embate. Segundo a Ucrânia, Severodonetsk já foi 70% dominado até o momento pelos russos. E a tendência é que eles consigam avançar sobre esse território. Para vocês terem uma noção, essa área dominada, hoje ela coincide com o que é Bélgica, Holanda, né, Países Baixos e Luxemburgo. Ou seja, toda aquela regiãozinha próxima do Vale do Ruhr. É uma área muito grande que já foi dominada pelos russos. Mas o jogo ele pode virar. Por quê? Os Estados Unidos, que vem anunciando um pacote aí quase de 40 bilhões de dólares desde o início dos conflitos, anunciou ontem o repasse de mais ou menos 700 milhões de dólares em algumas coisas como radares, mísseis, minas, helicópteros e também o chamado M142, o HIMARS. O que seria isso? É como se fosse uma espécie de lançador múltiplo de foguete, tá, com capacidade de longo alcance, depende muito da munição que vai ter utilizada, mas que pode chegar até 70 quilômetros. Segundo os Estados Unidos, a grande intenção dos ucranianos não é atacar a Rússia. Eles não querem atacar a Rússia. Eles querem, de fato, se defender do território, tá? Só que qual que é o grande problema? Pessoal, é um armamento que ele pode ser utilizado para defesa e para ataque, claro. Os radares, por exemplo, cedidos pelos americanos, podem saber de onde que estão vindo, por exemplo, os supostos ataques, e a Rússia, pelo menos até o momento, os principais avanços estão sendo com artilharia.
não com mísseis de longo alcance. Hoje a Rússia, por exemplo, não tem capacidade de fazer ataques a 70 quilômetros de distância, que a Ucrânia hoje, nesse momento, com o equipamento que foi dado pelos americanos, consegue. Para vocês terem uma noção, Kramatorsk, por exemplo, uma cidade super importante, ainda hoje sob domínio dos ucranianos, fica mais ou menos a 70 quilômetros de Severodonetsk, que é a região onde os russos estão avançando. E aí? E se a Ucrânia começar a usar, por exemplo, esses equipamentos para ataques a longas distâncias? Isso com certeza pode coibir o avanço dos russos. E essa é a grande preocupação. Tanto que, por exemplo, os Estados Unidos falou que a Ucrânia não está, aliás, que a Rússia falou que os Estados Unidos não está colaborando para o avanço da paz na região, que está colocando lenha na fogueira. Claro, está desagradando muito os russos, né, obviamente, tá bom? Falou que um terceiro país pode entrar no conflito caso armas sejam cedidas ao território. Claramente, forma indireta aos Estados Unidos, está cedendo o armamento para a Ucrânia. E hoje, o Peskov falou que qualquer tipo de ataque que a Ucrânia fizer contra a Rússia, isso pode significar um ataque nos centros de decisão. O que é um centro de decisão? É onde está o poder político. Então você pega, por exemplo, Kiev, regiões onde está o Zelensky. Foi uma ameaça gravíssima, claro, a embaixadas, ao Zelensky e tal. A Rússia está desesperada, porque a Ucrânia agora pode atacar de longas distâncias e a Rússia, pelo menos até o momento, com as armas disponíveis na invasão que vem sendo feita ao território ucraniano, não dispõe dessas armas. Então isso pode colocar a Ucrânia novamente numa vantagem estratégica no conflito. O que você pensa? A Ucrânia vai ter coragem de usar esses armamentos? E se usar, a Rússia vai conseguir dar uma resposta? Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Justin Trudeau, que é o primeiro-ministro do Canadá, ele vem adotando algumas medidas um pouco polêmicas. Depois do que aconteceu nos Estados Unidos, restringiu, por exemplo, o acesso a arma, né? Ih, já falei, falei errado, mas não pode falar essa palavra no YouTube, né? Porque barra o alcance. E hoje está legalizando, na verdade descriminalizando para pequenos portes, algumas gás de alta periculosidade, de alto vício, né? Por exemplo. Então você tem, por exemplo, ópio, dentre outras coisas aí que são utilizadas, que são hoje temas que matam muitas pessoas no Canadá. Para vocês terem uma noção, um dado saiu que a Colômbia Britânica tem uma média de 2 mortes por dia só em relação ao uso desses entorpecentes. E esses caras eles eram encarcerados como política para combater o uso e tal. Só que há uma mudança no Canadá, o Justin Trudeau, que tentar tratar isso como um problema de saúde pública, não como uma questão de criminalidade. Então ele vai legalizar um porte pequenininho, claro, né? O cara não pode ser um traficante, né? Essa é a ideia. Mas aí o cara, quando ele for pego, utilizando, portando, ele vai ter que passar por algum tipo de programa de treinamento, de conscientização, para deixar de usar essa substância. Medida mais ou menos parecida já foi adotada no estado de Oregon. Os Estados Unidos, ele é um país bastante federalista. Então, cada estado tem bastante autonomia para criar e votar suas próprias leis, porque, claro, entende que são regiões diferentes dentro de um mesmo país, né? Eu diria para vocês que, assim, não teve a redução do consumo, tá, desses entorpecentes, mas o gasto em relação à segurança caiu bastante. Talvez isso aconteça no Canadá também. Isso vai ser testado na Colômbia Britânica, mas pode se expandir para outros estados. O que você pensa em relação a essas duas polêmicas? Ao controle mais rígido no uso de armamentos e também a respeito da liberação, inclusive das mais pesadas, desses entorpecentes? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, algumas notícias relacionadas ao encontro entre Biden e Bolsonaro, tá? Mais uma vez, né, o Bolsonaro falou que a tentativa desse encontro é reatar o que já existe nos Estados Unidos. Eu não sei porquê, o Bolsonaro sempre faz essas metáforas com casamento, né? Ele falou que ele vai querer reatar a relação que existe com os Estados Unidos. E o governo Biden e os Estados Unidos pretendem lançar uma coisa, de novo, né? Qual que é a ideia da Cúpula das Américas? É a defesa e a discussão da democracia. Esse é o eixo principal. E a gente sabe que algumas representantes, né? A gente pega, por exemplo, a Bagley, que vai ser colocada como embaixadora nos Estados Unidos, já falou que as eleições vão acontecer apesar do Bolsonaro, que os Estados Unidos enxergam hoje o Bolsonaro como uma possível ameaça à democracia, porque está falando das urnas, enfim, essas coisas. De novo, né? Não estou falando se eu concordo ou não, estou falando qual que é o fato geopolítico. Os Estados Unidos têm uma visão negativa acerca do Bolsonaro nesse momento, da questão das eleições. E uma das coisas que os Estados Unidos está considerando é a assinatura de um documento. Ou seja, o Brasil ele vai ter que se comprometer com um documento único conjunto de respeito à democracia e às eleições livres. Tá? Professor, isso de fato vai acontecer? Hoje,
o nosso ministro das Relações Exteriores, ele falou que o Brasil não tem nenhum problema em assinar esse documento, já que o Brasil respeita todas as leis internacionais. Porém, uma das coisas que poderiam ser premissa seria a observação, por exemplo, de observadores internacionais. Então, membros da União Europeia, membros dos Estados Unidos, observar as eleições brasileiras. Será que o Bolsonaro vai concordar com isso? O Itamaraty, por exemplo, já não concordou no passado, percebe? Falando que isso poderia ferir a soberania nacional, que quem interessa a eleição é o próprio Brasil, que não tem que ter observadores internacionais e tal. Então isso pode acabar afastando um pouco as relações. Que nem eu já falei no vídeo de ontem e reforço bastante hoje. Essa reunião ela pode ser muito perigosa, depende da atitude tanto do Biden como do Bolsonaro. Porque é muito divergente em vários pontos, tá? E se for para uma política de embate, pode ser com uma imagem muito negativa para os Estados Unidos e, claro, para o Brasil, rompendo ainda mais as relações. Vai assinar esse documento, se comprometendo, sei lá, possivelmente a ter observadores internacionais? É contra a política dual do nosso Itamaraty, né, do nosso governo. Será que o Brasil, por exemplo, uma das questões que vão ser discutidas é o combate às mudanças climáticas? E se começarem a cobrar o Brasil, por exemplo, na reunião a respeito da Amazônia? Isso pode vir à tona na reunião. Como vai ser a reação do Brasil? Essa cúpula das Américas está bastante perigosa, até porque alguns países não vão participar, né? Já falei para vocês. México, Venezuela, Cuba, Nicarágua, tal, não foram convidados, inclusive Cuba. No mesmo momento, convocou para uma reunião da ALBA. Isso aqui que é a ALBA. Na época que os Estados Unidos pleiteou a criação da ALCA, Associação de Livre Comércio das Américas, e não convidou os países socialistas de esquerda, os países socialistas de esquerda, eles fizeram uma proposta diferente. Ao invés de ser a ALCA, ia ter a ALBA, Alternativa Bolivariana para as Américas. E vai ter uma reunião da ALBA, chamando os países excluídos, que vai acontecer ali em Havana. Cara, de verdade, é só para fazer a contraposição, né? Não acho que vai sair grande coisa, claro, dessa reunião, tá bom? Então, é um momento tenso, é um momento bastante perigoso, que a gente tem que perceber exatamente o que vai acontecer. Penso eu que as consequências podem não ser tão positivas assim. Para o Bolsonaro, qual pode ser o ponto positivo? As eleições, elas estão muito polarizadas. Convenhamos, a base bolsonarista vai votar no Bolsonaro de qualquer jeito, a base do Lula vai votar no Lula de qualquer jeito. Muito dificilmente alguém que vota no Lula vai votar no Bolsonaro ou vice-versa, né? Então é tentar convencer as pessoas de centro. Uma boa reunião, uma boa imagem que o Bolsonaro passar, por exemplo, nessa reunião internacional, se aliando ao governo Biden, com uma fotinho sorrindo, aê, tamo junto, tal, isso pode aproximar a galera de centro à figura mais do Bolsonaro, percebe? Se a reunião for mal sucedida, esse pessoal de centro pode ver o Bolsonaro como uma ameaça à geopolítica internacional. Então penso que é uma reunião super importante, inclusive para as pretensões políticas do Bolsonaro. E você, galera, o que você pensa? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.